Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, 1º de janeiro de 2024. Celebramos hoje o primeiro dia do ano, então desejo a você um ano de paz, de alegria, de harmonia, de muita prosperidade, que os teus bens prosperem sim, e acima de tudo, que o seu ser, a sua alma, toda a sua pessoa possa assim crescer e também espiritualmente, para que possais celebrar um ano de maravilhas, de justiça, de paz, de amor, de fraternidade. E juntos possamos celebrar cada vez mais a justiça e a harmonia em nossa sociedade, em nossas famílias, em nosso Brasil, no mundo inteiro, que está cheio de conflitos, diga-se de passagem. É um mundo em que países que deveriam promover a paz, países que deveriam promover a justiça, o amor, a fraternidade, infelizmente promovem a guerra, a destruição por questões territoriais, por outras questões históricas e, acima de tudo, é do poder daqueles que governam. Porque muitas vezes as populações não têm esses conflitos de pessoas entre pessoas, a não ser por os problemas sociais, mas são os poderosos, os que governam, que têm uma visão de, na verdade, enriquecimento de si mesmos ou de alguma servidão a outras potências. Mas, enfim, estamos aqui para falar da palavra de Deus e desejo a você e a sua família um ano cheio de bênçãos e de paz. Hoje é dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Aqui nós vemos a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então eu convido a você a fazer a sua oração neste dia da Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a sua proteção sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é solenidade, dia 1º de janeiro, é numa segunda-feira, que já se celebra também a partir do domingo à noite, na véspera do fim de ano, à tardinha já pode se celebrar o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, para começarmos o ano sob a proteção de Nossa Senhora. Vamos então escutar agora a primeira leitura, que é retirada do livro dos Números, e diz o seguinte: O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amado irmão e irmã, é a leitura do livro de Números sobre a bênção de Arão. Então é Deus que pede para que essa bênção se transmita, ou seja, transmitida de geração em geração, para que todos os filhos de Israel fossem abençoados. Nós precisamos de bênçãos, e Deus sabe muito bem disso. Nós precisamos ser cada vez mais sinais da bênção de Deus e abençoados por Ele. Desde o Antigo Testamento, a bênção é muito importante. Na verdade, praticamente em todas as religiões do mundo, uma bênção, uma transmissão de paz, de alegria, de, alguns dizem, de energia, de uma força, é como que uma afirmação, uma confirmação daquele que precisa e também uma confiança naquele que abençoa. Então, nós confiamos no nosso Deus que nos abençoa. Nas religiões, as pessoas abençoam as outras, têm rituais, têm sempre modos diferentes de dar uma bênção. Para nós cristãos, é muito bonito erguer as mãos, tocar na pessoa com todo respeito, com uma certa chamada imposição das mãos, ou mesmo tocar, ou mesmo distante, dizer Deus te abençoe e proteja. Então, é bonito ver que a bênção de fato tem essa importância desde antigamente, de antes mesmo de Cristo, no Antigo Testamento, há milhares de anos, e continua até hoje. Infelizmente, para muitos, a bênção, muitas pessoas não pedem mais as bênçãos, aos pais, aos avós, às pessoas mais velhas, aos sacerdotes, aos seus líderes religiosos,
esquecem disso e examinemos. Num tempo em que precisamos de tanta bênção, as pessoas evitam bênçãos. Por que será que há tantos conflitos? Não digamos que é por falta simplesmente de uma bênção ou outra, mas não será porque as pessoas não estão mais se voltando ao Senhor e sentindo necessidades do seu infinito amor? Pois é, vamos meditar sobre isso, né? Neste primeiro dia do ano, vamos suplicar as bênçãos, vamos ver que precisamos cada vez mais das bênçãos de Deus em nossa vida. Então, que o Senhor sempre te abençoe e te guarde, né? Se volte para ti, derrame o seu olhar de paz e de misericórdia sobre você, sobre sua família, sobre todos nós. O salmo de hoje é o Salmo 66 e diz assim: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, mas justamente a reafirmação da bênção, pedindo ao Senhor a bênção dele. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Este salmo é como que uma resposta mesmo à primeira leitura, dizendo que o Senhor deve então nos abençoar, que o Senhor derrame as bênçãos sobre as nações, sobre os povos. Vamos para a segunda leitura, que é retirada da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esta palavra, estes versículos de Gálatas 4, o capítulo 4, versículo de 4 a 7, já também fala desta graça de Deus no fim dos tempos, ou no tempo preciso, né, quando se completou o tempo previsto. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Aí aqui já começa a aparecer na liturgia a figura da mãe de Jesus, nascido de uma mulher, conforme a lei, sujeito à lei. Claro, Deus quis se submeter, Ele não precisava se submeter, Deus não precisava vir a nós do jeito que Ele veio, mas Ele quis vir, Ele quis participar da nossa história, Ele quis estar junto de nós, para que nós pudéssemos estar junto dele. Então ele se submeteu e veio, claro, preparou o terreno, porque Deus, ele veio por meio da Virgem Maria, uma mulher pura, simples, cheia de graça, como diz o anjo, e a nossa igreja afirma que ela é imaculada, ou seja, ela foi escolhida para não ter a mancha do pecado nela, e assim Cristo vir nela sem a mancha do pecado, para que ele não seja herdeiro do pecado, mas sim da graça por graça, e se tornando totalmente homem, assim ele pode, garantir-nos a salvação, porque ele é homem, também 100% homem e 100% Deus. Ele podia nos salvar de outra forma, mas ele quis assumir a nossa humanidade. Paulo diz em outro momento, ele esvaziou-se da sua grandeza divina e aí veio até nós, assumindo a nossa condição humana. Então, amados e amadas, Jesus se submete, mas tudo isso é graça de Deus, né? Quando ele se torna humano, ele também nos torna filhos de Deus. Se agora ele era sempre o Filho eterno, do Pai eterno, ele sendo Verbo, agora ele, humano, também é Filho humano de Deus. E assim ele assume a nossa humanidade e nos faz, nós que somos humanos, filhos de Deus. Passamos de criaturas para filhos. Não somos mais simplesmente como os antigos, no Antigo Testamento dizia, filhos de Abraão. Agora nós somos filhos de um Pai, que é o próprio Deus. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 2, versículo de 16 a 21. Ouçamos. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido
deixado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora feito sobre o menino. E todos que ouviram, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que beleza, não? Os anjos anunciaram aos pastores, os pastores ouviram e foram conferir e glorificaram a Deus porque ouviram isso. E viram Maria e José como recém-nascido. E é interessante notarmos aqui que Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria é essa mulher da meditação. Maria é essa mulher que contempla em sua vida o que Deus realiza e os acontecimentos em sua volta, para que, meditando, possa assim agir com sabedoria, viver com sabedoria, pensar com sabedoria. Sabe a música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria? Com certeza Maria fez isso. Porque ela, que foi preparada para ser a mãe de Jesus, foi a primeira a ficar observando Jesus, a sentir Jesus dentro de si mesma, no seu ventre, a segurar Jesus em seus braços, a amamentá-lo, a contemplar o Filho de Deus. Imagine essa graça. Ela sabia que o filho dela era muito mais do que especial, era o próprio Filho de Deus. Então, é uma graça especial. Eu sei que tem muita gente que nega que essa história seja real, tem muita gente que não acredita que uma virgem poderia conceber, tem muita gente que inventa histórias, calúnias, sem provas nenhuma, sobre a Virgem Maria, sobre o próprio Cristo, sobre Deus. Mas, problema deles. Nós que acreditamos, aqui estamos. Nós que aqui estamos, queremos viver nessa fé que temos coerentemente com a nossa vida, com a sociedade, com todos, para vivermos o amor, para vivermos as bênçãos de Deus. E Maria nos ensina isso. Maria meditava e guardava todos esses fatos no coração. Se você às vezes recebe uma ofensa, se você às vezes sofre por algum problema na sua vida, seja financeiro, seja de saúde, seja emocional, de convivência, alguma coisa, medite, guarde no coração. Não quer dizer que você tenha que reprimir a dor para continuar sofrendo e porque não aguenta falar. Não. Às vezes é preciso falar, se não desabafar com alguém de confiança, como um profissional, como um sacerdote, mas não pode reprimir esses sentimentos, porque uma hora eles aparecem de outra forma, né? Já diz aí as ciências psicológicas, a psicanálise, vai falar dessas repressões que depois aparecem como sintomas. Então não é bom que nós reprimamos esses sentimentos que às vezes temos, mas ao contrário, vamos meditar. Maria não reprimia, ela meditava, ela contemplava. Então sejamos nós como esta mulher que, segurando Jesus em seus braços, segurou sim, viveu a palavra de Deus. Por que nós chamamos ela de Mãe de Deus? Os nossos irmãozinhos de outras igrejas dizem que não é Mãe de Deus, é Mãe de Jesus. Ora, quem é Jesus? Parece que não conhecem quem é Jesus. Claro que devem saber que Jesus é Deus, principalmente os que creem, nós que acreditamos na Santíssima Trindade. A maioria dos cristãos creem no Deus uno e trino, ou seja, que é um só, mas é 3 pessoas também. Né? Não são 3 deuses, é um só Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Nem se divide. Quando a gente vai invocar o nome da Santíssima Trindade, a gente não diz nome do Pai, vírgula, do Filho, vírgula, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente sabe muito bem que nós precisamos de saber muito bem quem é Jesus. Por isso que quando a igreja falou que Maria é Mãe de Deus, é para afirmar a natureza divina de Cristo. É para afirmar que Cristo é Deus. Não é simplesmente quando a igreja afirmou há séculos atrás, né, no século IV, afirmou que Maria é a Mãe de Deus, não é para simplesmente dizer que é ela a poderosa, é ela agora a mãe, simplesmente ela é a rainha e manda no reino. Não é isso. É para afirmar Cristo. Tudo que se refere a Maria é em referência a Cristo. Sem Cristo, quem é Nossa Senhora? Sem Deus, quem é Maria?
uma ou outra, como qualquer outra mulher. Mas com Deus, cheia da graça de Deus, que Deus viu que ela tinha, Deus a agraciou, na verdade. Deus a planificou de graça, né? Como o anjo diz, ave cheia de graça, né? Deus te salve, cheia de graça, né? É plena, é total. E assim a graça de Deus permanecia na vida dela. E assim ela respondeu sim, desde o primeiro dia do anúncio até o final. Lembremos que ela foi discípula de Jesus, seguiu Jesus, ela ficou aos pés da cruz de Jesus, ela estava em oração depois da ressurreição de Jesus com os apóstolos no cenáculo, então ela recebeu o Espírito Santo. Então Maria foi toda de Deus, ela é toda de Deus, ela é mãe de Deus, ela é mãe de Cristo que é Deus. Ah, é mãe de Deus Filho. Sim, é mãe de Deus Filho, não é mãe de Deus Pai. Deus Pai não tem mãe, Deus Pai é Deus, né? Ele não tem um Criador acima dele, ele é o Criador, por essência, eternamente, e a gente às vezes não compreende como que Deus existe antes das coisas existirem. Claro, foi Ele que fez tudo. É um grande mistério insondável, mas que a gente pode acessar, né, de forma a refletir sobre isso. É possível sim pensar, é possível crer. Né? Nós não somos enganados simplesmente por raciocínios ilógicos, ao contrário. A nossa fé tem toda uma lógica, um sistema de pensamento que nos ajuda a viver bem, coerentemente com o conhecimento que temos, com a fé que vai nos ajudando a iluminar os caminhos da vida. Né? A fé também é luz, vem de Deus que é luz. Então, Jesus sim é Deus com o Pai e o Espírito. Então, Maria é mãe de Deus Filho. Como costumamos dizer, né? Já há muitos séculos a igreja diz, Maria é filha de Deus Pai, é mãe de Deus Filho e é esposa do Divino Espírito Santo. Que esta mulher nos ajude esta aqui é a imagem. Sabemos que uma imagem nada mais é do que um símbolo. Na Arca da Aliança havia imagem, no Templo de Jerusalém havia imagem. Deus mandou até produzir uma imagem de uma serpente lá no Antigo Testamento para que as pessoas, quando olhassem para aquela imagem, lembrassem que elas erraram contra o Senhor e aí eles não morressem depois de serem picados pelas serpentes. Então as imagens em si não são proibidas. O que é proibido é a idolatria. Como essa aqui, eu tenho um respeito por essa imagem, mas não ando tocando, não ando me ajoelhando diante dela. É só como que a foto de Nossa Senhora, e é linda, né? É uma escultura, mas ela não precisa ser adorada. Tem todo um respeito. Assim como eu respeito as fotos, a imagem da minha mãe, né? Da minha própria foto, que eu me acho tão lindão aí, brincadeira. Mas a imagem de Maria é para nos lembrar que ela viveu toda de Deus, como todos os santos, né? Quando a gente tem as imagens, claro que tem um cuidado, porque nem toda imagem é de fato de santos, né? De coisas sagradas, mas não há problema nenhum, a própria Escritura manda. Deus, de um lado, ele proíbe as imagens, mas o que ele proibia era a imagem de ídolo, né? De coisas falsas, e aí ele depois fala de como fazer as imagens dos querubins de ouro, no capítulo 25 de Êxodo, né? Capítulo 25 de Êxodo. Depois, lá em Números, ele fala da serpente. Depois, o Salomão faz esculturas, esculpe todo o templo de Jerusalém com imagens de querubins, imagens de animais, então não há problema em si. A idolatria, sim, a idolatria é um pecado mortal, inclusive, né? Vai contra o primeiro mandamento, que é adorar somente a Deus. Somente a Deus se adora. O restante a gente pode até venerar com todo respeito aos santos, a Nossa Senhora, é a chamada hiperdulia, né? É uma hiperveneração, uma grande veneração, mas nada comparado a Deus, que a Ele toda a glória, toda a honra e adoração. Então que Maria Santíssima, a mãe do nosso Deus Jesus Cristo, nos auxilie nesta caminhada, neste ano novo de bênção e de paz. Amém? E desde já eu convido a você, compartilhe este vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, dá um like e comente, para a gente poder continuar assim, tendo esse contato e crescermos juntos na evangelização. Que as bênçãos de Nossa Senhora, a intercessão dela, chegue até você e sua casa. Que Deus Pai te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Feliz Ano Novo.